Fala galera, beleza? Boa noite a todos. Deixa eu ver quem tá por aí. Pessoal, passem por gentileza para mim se o áudio tá ok, se a imagem tá ok. E a gente vai falar um pouco mais de Renko hoje. Contagem de Renko, frequência, importância do Hertz, tudo isso nessa aula aqui. Pessoal, vamos lá, para quem está chegando aí no YouTube agora, meu nome é Felipe Conquista, especialista em dólar, especialista em time de entrada. Essa aula aqui vai ser importante para vocês terem uma ideia melhor, para vocês terem um aprofundamento melhor sobre o comportamento do movimento do preço dentro do mercado financeiro. Por que essa aula aqui é importante? Sabe aqueles momentos que você está quase para ter uma saída e o dólar não te pega por meio ponto? Ou não te pega por causa de um ponto? Ou às vezes só vai lá, tic, pega seu stop e depois anda? Isso é quando você está mal posicionado dentro da frequência do ativo. Ou quando você não conseguiu pegar um preço estratégico e mensurar bem esse movimento. Então, eu vou trazer aqui conceitos para vocês importantíssimos, que inclusive, essa aula aqui eu pretendo até colocar lá dentro do nosso material, tá? Então, eu vou colocar a minha tela aqui, ó. Deixa eu colocar assim para vocês, ó. Vou ficar aqui no cantinho e vou colocar essa aula, muito provavelmente, aqui para vocês futuramente, ó. Tá vendo aqui o módulo operacional, né? Tem um exercício proposto, certo? No exercício proposto, quando eu coloquei ele ali para vocês, eu coloquei ele ensinando vocês fazerem ele no dólar. E mais para frente aqui, ó, eu expliquei para vocês como calcular a frequência de qualquer ativo. Só que muita gente, quando chegou até aqui, ó, já não está lembrando mais do exercício aqui de trás. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse conceito já mais aprimorado aqui de cara para vocês, logo abaixo do exercício, certo? Por quê? Para vocês já terem ali um aproveitamento melhor da utilização dos conceitos, beleza? Vamos lá. Deixa eu passar aqui para vocês algumas coisinhas bem importantes. Abri o Discord aqui, mas eu acho que não vai ser necessário, porque o que eu queria mostrar, já mostrei. Então, deixa ele fora da parada aqui, senão ele vai ficar muito, muito pesado aqui a transmissão. Boa, Mancuso. Boa noite aí, pessoal. Pedro Daniel, Luiz Rico, tá a turma toda aí. Vamos lá, pessoal. Vamos entender melhor como que funciona o mercado. Primeira coisa, antes da gente dar qualquer clique, é você regular, é você afinar a ferramenta que você está usando. O que acontece? O mercado financeiro, ele é repartido em espaços de volatilidade para diversos tipos de estilos de algoritmos e vários tipos de estilos de instituições. Então, vai existir instituições que usam para sua entrada um robô que é por volume do dia anterior, que é o POV. Vai existir algoritmos que usam o médio do volume do dia anterior, que é um robô VWAP, que é diferente da VWAP, tá? É um robô chamado VWAP. Vai existir um robô que é um robô principal, que eles vão entrar principalmente posicionado nas maps, que são as implementações, que é o que tem lá dentro do módulo operacional. Vai existir os robôs que entram no mercado de forma com ordens icebergs, que são níveis de alto volume. Então, existem diversos estilos de execução e cada qual fica no seu quadradinho ali, fica no seu estilo de execução, e a gente pode captar coisas
diferentes no mercado de acordo com aquele comportamento de fluxo. Quando você encontra uma máxima, uma mínima, e o preço ele está, por exemplo, igual aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, o preço está caindo, inverteu, aí está subindo, inverteu, aí tá lá, bateu lá em cima, inverteu, bateu aqui embaixo, inverteu. Normalmente, esses níveis assim de reversão são níveis onde estão já como se fosse um campo minado, instalados os maiores níveis de volume, que são as ordens icebergs. Então, quando você tem os pontos ali de briga, já tem um volume ali. Então, imagina como se fosse, eu queria muito pegar um meme daquelas criancinhas fofas andando assim e não vê que tem uma porta de vidro e dá aquela trombada na porta de vidro e cai sentadinha. É mais ou menos isso que acontece. Imagina que você está vindo, e aí tem um obstáculo aqui e você vem e tum, encosta e vai para trás. O que tem aqui? Tem um obstáculo de volume. Então você está andando, pá, vai para trás. Então é como se você trombasse em algo que você não está vendo, e esse algo que você não está vendo é o quê? É um volume. Esse volume que você não consegue identificar através do book de ofertas, porque se você olhar ali, vai parecer que não tem nada, mas o preço ele para ali, são onde estão instaladas, né, estão distribuídas as ordens icebergs. Também são chamadas como lote escondido, né? Porque como que é o formato de uma iceberg? É assim, você vê só a pontinha, né? Mas você não vê tudo que tem para baixo dela. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Eu estou falando tudo isso para vocês entenderem que de pontos em pontos, de percurso em percurso de preço, a gente pode ter uma distribuição desse volume, uma distribuição desses estilos de execução pelo mercado. Nesse caso aqui que eu estou mostrando nesse gráfico agora, o que vocês vão reparar? Que estão assim, ó. Aqui ele desceu, subiu. Aqui ele subiu, passou daqui, desceu, voltou. Aqui bateu, subiu, voltou. Se vocês começarem a reparar nisso aqui, eu vou até tirar a map um minutinho. Talvez a gente, como a gente vai focar mais no Renko e contagem no Renko, vocês começarem a olhar dessa forma aqui, ó. Repara que existe, de certa forma, níveis, né, que são praticamente equidistantes, praticamente simétricos de oscilação do mercado. O que é essa oscilação do mercado? Essa oscilação natural do mercado, a gente chama de frequência. Frequência, imagina aquilo que você conhece de uma frequência cardíaca, por exemplo. Tem lá, fica assim, não fica, ó. Tantan, tantan, tantan. Então imagina lá, fazendo isso. Às vezes dá uns picos, volta. Às vezes dá uns picos, volta. O mercado, ele vai ter a sua frequência, ele vai ter a sua cadência de movimento. E isso a gente consegue, de certa forma, previsionar. Então, uma das coisas mais desafiadoras do mercado é você controlar, é você cercar a frequência dele, é você cercar a volatilidade dele. E justamente para isso que, como regra operacional, a gente usa o Hertz. Então, toda vez, antes de começar a operar,
é importante que a gente olhe para o Hertz. Felipe, para que eu vou olhar para o Hertz? Então, vamos entender a importância dele aqui. Antes da gente entender Renko, tá? Antes da gente entender Renko, vamos entender o fundamento da divisão, da microestrutura, da distribuição de volume no mercado. Então, coloquei aqui o Hertz, e aí você vai pegar aqui, ó, 5 minutos para você puxar um resultado que ele vai te dar. Então, repara aqui, ó. Quando a gente acordou, amanheceu o dólar aqui, ó. Primeira coisa, 9 e pouquinho da manhã. O Hertz estava dando 5R. Então, você põe um gráfico de 5 minutos e vai olhar a frequência de conforto. Aí, o Hertz deu aqui, ó, 5R. Certo? Então, vamos entender como que a gente vai usar esse 5R. Para que ele serve? Então, para isso, a gente vai voltar aqui. Vamos pegar o gráfico às 5 da manhã, ó, no mercado americano. Às 9 da manhã, no 5R. Aqui, ó, na abertura dele. Vamos voltar aqui do jeitinho que ele estava, ó. Aqui. Na abertura dele aqui. Certo? O que a gente vai fazer com essa informação? Primeiro, vamos começar aqui a entender, com essa planilhinha, o Hertz e como que a gente vai se adaptar a essa frequência de mercado. Então, o Hertz trouxe aqui para a gente o valor de 5. E aí, nessa planilhinha, que inclusive está lá no material, nesse vídeo aqui, ó, e eu vou deixar ela mais para cima para vocês, tá nesse vídeo aqui, ó, como calcular alvo em qualquer frequência. Então, baixando embaixo desse vídeo aqui, depois que vocês assistirem, tem ela para download. Então, deu aqui, ó, 5R. Qual o valor que o Hertz deu? 5. De quanto em quanto o ativo anda? O dólar anda de meio em meio. Então, o tamanho de um Renko no 5R é essa continha aqui, ó. Vou abrir a célula aqui do Excel para vocês verem, ó. É 5R menos 1 vezes o quanto ele anda. Então, se o Hertz te deu 5R, é 5R menos 1 vezes o tanto que ele anda. Que vai dar, nesse caso aqui, 2. Então, se você pegar aqui, ó, um tamanho de Renko, eu vou tirar a sombra dele e olhar com vocês bem de pertinho o Renko. O que acontece? Ele mostra aqui pra gente, ó. Abertura e máxima desse Renko. Então, se você vê da abertura até a máxima, ele foi do 66 para o 68. Da onde ele abriu até a máxima dele, ele foi do 66 para o 68. Ou seja, tem 2 pontos aqui dentro. Se você ver o próximo, ó, tem 2 pontos aqui dentro. Se você ver o próximo, ó, tem 2 pontos aqui dentro. Então, ó, a planilhinha tá aqui, ó. Se você estiver olhando 1 Hz no 5R, e esse Renko ele tem um tamanho de 2 pontos. Esse tanto aqui é o tanto que ele precisa andar para abrir um próximo nível. Então, quando você entra num Renko, se você entrar assim, ó, na base desse aqui, para ele formar um próximo Renko, ele tem que andar 2 pontos e
um tique. O que é um tique? É de quanto em quanto o ativo anda. O ativo anda de meio ponto. Ele vai ter que andar os 2 pontos e mais beliscar o tique da frente para ele confirmar que ele passou daquele tamanho de 2 pontos. Então ele vai andar de 2 em 2, e aí ele vai andar 2,5, aí ele abre o próximo. 2,5, aí ele abre o próximo. 2,5, aí ele abre o próximo. Por que isso é importante? Para você entender onde ir protegendo a sua operação também. Porque da mesma forma que para ele abrir um candle seguinte, você vai olhar do fechamento dele aqui, ó. Para ele abrir um seguinte, ele vai ter que andar, ó, 65, ó, 67 e mais um pouquinho. Aí ele abriu o próximo. Para andar contra o seu trade, o que tem que acontecer? Ele tem que andar o dobro para trás. Então, assim, ó, se ele está andando, ó, de 2 em 2, e faz de conta que você veio aqui na base desse candle aqui e colocou uma compra bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Aonde que esse renko vai fechar negativo, te mostrando possíveis mudanças nas ferramentas, possíveis alterações naquilo que você está vendo. Ele vai fechar 4 pontos para trás e meio. Então, se você comprar exatamente no topo desse renko aqui, 4 pontos para trás e meio, ele abre um negativo. Então, nas monitorias, vocês vão ver a Ju fazendo isso aqui, ó. O preço está subindo, ela vai pegar o stop dela, né? E vai colocando assim, ó. Vai protegendo. Aonde que estaria a proteção de stop se ela estiver olhando só para o renko nessa operação aqui? Estaria exatamente aqui, ó. Quando fechou esse candle positivo, ela deixaria no penúltimo, ó, esse é o último renko. Ela deixaria no penúltimo renko, atrás do penúltimo renko, um pouquinho para trás. Esse meio ponto atrás. Então, praticamente aqui, ó, quase no topinho desse aqui. Então, andou 2, ela vai deixar um pouquinho mais abaixo do que o penúltimo renko. Então, quando você vai proteger uma entrada ou uma saída olhando só a oscilação do renko, você pode deixar ele dessa maneira aqui, porque a partir desse topo último formado, esse preço de 77,98, no caso aqui 78, ele vai andar 4 pontos para trás, ó, 74, e meio, quando ele fazer o meio, ele vai fechar um negativo aqui, certo? Então, nessa planilhinha, vocês considerem o seguinte, eu posso até colocar aqui, ó, o tamanho desse renko é 2, certo? E eu posso até colocar aqui para vocês o seguinte, que, ó, para mudar de direção, isso aqui é isso vezes 2. O dobro para trás muda a direção. Sempre lembrando de acrescentar que a mudança realmente ocorre quando ele tica, aqui, ó, tica, ele pega ali, ele encosta no nível mínimo, que é esse meio ponto aqui, ó, de oscilação. Seguinte. Então, você está com 2 pontos, de onde você está?
Para ele subir, fechar mais um positivo, ele vai ter que fazer 2,5 da base do topo de onde você está. Se você comprou no topo, se ele fizer 4 para trás e meio e pegar isso aqui, ele vai fechar um contrário. E se fosse índice, Felipe, aí seria assim, ó. A gente pegaria, por exemplo, o Hertz vai dar 16R, aí você pega aqui, de quanto em quanto o Hertz anda? O Hertz anda, desculpa, o índice anda. Ele anda de 5 em 5. Então, se você ver aqui a continha, ó, qual o tamanho em pontos de um renco num índice 16R? É isso, essa continha aqui, ó. 16 menos 1 vezes 5. Vai dar um tamanho de renco de 75. Ou seja, a cada 75 pontos e um tique, ele vai abrir um seguinte. 75 pontos e mais uma oscilação, ele vai abrir um seguinte. Isso vai servir para a gente, principalmente, antecipar o que uma ferramenta pode dizer. Por que é importante eu ter essa base, Felipe, de que preço que vai fechar um candle a favor ou um candle contra? Ferramentas, por exemplo, como a ferramenta FPLM, que a gente vai usar aqui embaixo, na parte em nova janela, aqui, ó, ou até mesmo o VX, eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo para vocês, a gente consegue já saber o que vai acontecer com a ferramenta de tanto olhar ela, se fechar um renco a favor ou um renco contra. Então, você consegue já ter uma antecipação daquilo que pode ocorrer conforme a própria oscilação do mercado. Então, por exemplo, vocês vão ver muito a gente falar no dia a dia. Ó, se rompeu 3,5, aí ele consegue passar desse ponto. Só que para ele romper o 3,5 no VX, ou para romper o 3,5 no FPLM, ou para romper uma linha com fluxo da MEP, ele precisa fechar o box lá no 75. Como que a gente está vendo isso? A gente já está em um renco determinado, fazendo a conta de quanto que é o tamanho dele, aonde que ele tem que andar para realmente confirmar o que a gente quer ver. Então, a contagem disso e saber como isso funciona é importante principalmente para você antecipar o que pode acontecer nas ferramentas. No entanto, para mim, a parte mais importante desse vídeo vem agora. Contar o renco é importante, mas entender que o mercado tem uma frequência é o que é mais importante ainda. Então, vamos pegar aqui, ó, o que eu mostrei para vocês no comecinho desse vídeo. E vamos olhar o próprio dólar aqui, que lá quando eu regulei para vocês estava no 5R. Então, 5R, ele anda de meio em meio, então o tamanho do renco é 2. O que vai acontecer? Vocês vão ver oscilações do mercado mais ou menos calibradas com isso que vocês estão alinhados aqui, ó. Então, por exemplo, se a frequência que o Hertz te deu é um 5R e o tamanho daquele renco é 2, vocês vão ver a distribuição das ofertas no mercado, a distribuição de pontos importantes de mais ou menos 4, 8, 12 e 24. São múltiplos da frequência. Então, o Hertz ele vem e traz para você uma frequência. Essa frequência que ele vai trazer ali, a gente consegue fazer divisões e ter uma percepção baseada naquilo que eu falei para vocês inicialmente no vídeo, de como que vai estar essa oscilação naquele dia. Então, se o Hertz está te dando ali um 5R, o que você vai olhar bastante? Você vai olhar para esses dois carinhas aqui, ó. O alvo longo e o alvo atípico. Você vai pensar nesses dois caras aqui, ó. O que são esses dois caras?
Normalmente, esses dois caras aqui são onde realmente tem mais volume, são onde realmente tem mais preços importantes. Então, o que, que a gente vai fazer com esse carinha? Se você está numa frequência correta, você vai estar com uma divisão de pontos importantes de mais ou menos 12 em 12 pontos. E quando o mercado dá uma estressada, de 24 em 24 pontos. E quando o mercado para lateralizar, de 8 em 8. Então, vamos fazer uma divisão aqui de como estava no começo do dia, e eu vou mostrar para vocês como que ele oscilou de 12 em 12 pontos. E você vai ver como que dá para dividir isso se você estiver dentro de uma frequência correta usando o Hertz. Então, eu vou trazer aqui para vocês um estudo que a gente está fazendo, que inclusive está aqui, ó. Vem aqui em aulas ao vivo, foi uma aula que eu dei lá no Discord, enquanto a gente estava operando o dólar, antes de ontem, e gravei para vocês poderem estudar depois. É uma marcação de pontos utilizando a The Wall e a gente está compreendendo o rompimento desses pontos. O mais importante dessa aula aqui é você entender esse conceito e ver como que as coisas estão alinhadas com o que o Hertz passa para a gente. O Hertz passou para a gente 5R no começo do dia. Se você olhar aqui, ó, repara uma coisa. Vamos anotar esse cara aqui, ó, alvo longo, 12 pontos. Tá? Anota esse carinha. Esse carinha vai ser muito importante para a gente conseguir filtrar trades. Vem aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Esses níveis, isso aqui depois assistam na íntegra naquele vídeo que está dentro do material que eu acabei de mostrar, tá? Esses níveis aqui, ó, mostra pra gente aonde possivelmente tem os níveis mais importantes do mercado. Então, cada vez que faz um post-it aqui na The Wall, ó, a gente consegue perceber os níveis mais importantes do mercado, ó. Tá vendo? Aqui, ó, marcou aqui, era nesse nível, marcou aqui, era essa mínima, marcou ali, era essa máxima, marcou aqui, era esse nível. Se você reparar onde que estão sendo marcados os níveis mais importantes para a gente observar, vocês vão reparar que a frequência disso está alinhada com Hertz. Ó, daqui para cá, 12 pontos, 72. Daqui para cá, 12 pontos. Ou seja, se você está regulado pelo Hertz e está operando dentro de uma frequência correta, o que você pode já pôr na sua mente? Que o mercado vai estar nessa oscilação de base, e por estar nessa oscilação de base, a gente consegue ter uma noção já de enquanto o ativo vai andar até encontrar um novo obstáculo e poder mudar de direção. E a nossa missão é o quê? Encaixar um trade de alvo curto ou alvo longo dentro, um alvo curto ou alvo médio dentro dessa oscilação mais longa aqui. Então, se na grande maioria das vezes, na normalidade, a gente tem o mercado naquela divisão de hino nessa frequência de 12 pontos, você tem que encaixar um trade com 4 ou 8 pontos ali dentro. Por quê?
Porque se ele, na grande maioria das vezes, está andando de 12 em 12, você não vai conseguir encaixar 12 ali. Entendeu? Porque se você tentar esticar um pouco mais do que isso, pode ser que ele não vá. E aí, se você não realiza a operação com uma frequência, com o tanto que ele oscila, você não está adaptado a essa oscilação aqui, você vai ficar comprando, não vai conseguir esticar mais do que isso, vai voltar até seu preço e você deixou o trade na mesa. Então, na grande maioria das vezes, ele vai estar oscilando isso aqui. Quando o mercado pega uma volatilidade maior, o primeiro sintoma que ele dá para a gente que está querendo mudar a frequência é ultrapassar isso. Então, por que que no exercício eu peço para vocês fazerem inicialmente um alvo curto? Porque não adianta você querer ficar esticando mais do que 3 vezes aqui, ó, esse tanto aqui, ó, o alvo longo. Não dá. É atípico passar disso. Para passar disso, vai ter que estar acontecendo alguma coisa. Alguma notícia, alguma mudança de cenário, alguém falou alguma coisa, saiu um indicador econômico, e aí o mercado começa a mudar o batimento cardíaco dele, começa a mudar a distribuição dele, começa a alterar como estão as coisas. Quer ver um exemplo? Então vamos lá. Normalmente, a gente vai usar isso aqui como parâmetro de englobar a maior parte das situações. Então, como assim, Felipe? Você tem que criar um operacional para você que esteja dentro da maior parte das situações do mercado. Na maioria das vezes, ele vai estar oscilando de preço importante em preço importante desse jeito aqui, ó, de 12 em 12 ou de 8 em 8. Para você conseguir participar de todos os trades, você vai ter que pegar uma fatia disso. Então, você vai ter que estar adaptado aqui, ó. Para você pegar uma boa fatia disso e, às vezes, não der para esticar, você vai estar nesse tanto aqui, ó. Então, a maioria dos meus trades estão entre 4 e 8 pontos se eu estiver olhando um 5R. Por quê? Porque para você acertar um na veia de 12, você já tem que pendurar naquele nível. Você já tem que deixar sua ordem lá, cruzar o braço, deixar pegar. E aí, nessa de deixar pegar, pegou você na entrada, pegou na saída, você conseguiu pegar 100% da oscilação longa ali. Só que existe um meio termo entre o ponto importante e a confirmação desse ponto. E para você ter uma confirmação desse ponto, vamos olhar junto aqui, ó. Tenho esse 16 anotado. Então o mercado ele está andando mais ou menos nessa frequência. É a batida cardíaca dele daquele dia. Se eu sei que esse ponto é importante, eu posso fazer duas coisas. Uma delas é simplesmente comprar aqui, fechar o olho, 1, 2, 3 e já tem um ponto importante. Não preciso disso. Por quê? Porque isso seria operar suporte e resistência clássico. E suporte e resistência clássico, com a tecnologia que a gente tem hoje, não há necessidade, a gente pode confirmar que esse preço vai segurar. Tem duas formas da gente saber que esse preço vai segurar. Uma é colocar a MAP aqui, daqui a pouco eu posso colocar aqui, e aí se você vê que não vai estar rompendo aqui o VX, dá para comprar nesse preço. Outra é esperar um post-it na The Wall virar, e aí você tem uma confirmação que realmente o nível que você queria ver, uma defesa, realmente é um nível forte. E se você está vendo o preço descer aqui, e ele está caindo, 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 um candle contrário
aqui, ó, desse candle contrário para cá, são quantos pontos? Desse candle contrário aqui até fechar um positivo, lembra que eu falei que são 4 pontos? Se a gente está num 5R, está caindo, caindo, caindo. Aonde que esse candle fecha positivo? Você tem a base desse que está nesse ponto importante. 2 em 2 é para baixo, 4 pontos é para cima. 4 pontos sendo para cima, você já tem aquela fatia de 12 ali encurtada para 8. Só que aqui você tem uma vantagem, você tem uma confirmação. Então, é aquele balanceamento que a gente busca. Só pegar o ponto por risco é uma coisa. Pegar com confirmação já é melhor. Só que sendo melhor, você tem uma fatia menor. Mas não tem problema. Se você está dentro de uma fatia que te sobra 8 ainda, você precisa pegar o que está nesse miolo aqui, ó. O que te sobra até com confirmação, com tempo, dá tempo de pensar, dá tempo de ver que o preço é importante mesmo, está aqui dentro. Por isso que no começo eu recomendo vocês fazerem esse menorzinho aqui, ó. Por quê? Para gerar confiança, para você entrar e acertar, entrar e acertar, entrar e acertar, entrar e acertar, entrar e acertar. E aí vocês veem aquele monte de feedback que vocês veem no grupo, tal, de taxa de acerto enorme. Por quê? Porque está entrando dentro de uma frequência e buscando o que o mercado pode te dar. Ele pode te dar esse tanto aqui. Aí o que vai acontecer? Vai ter momentos que ele pode te dar alvos maiores. Só que quando isso aqui está acontecendo, você tem que pensar o seguinte: é atípico. Você vai ter que pensar isso aqui, ó. Tem coisa mudando. Por quê? Se a gente está trabalhando dentro de uma frequência natural e está vendo que os pontos eles estão andando desse jeito, e uma hora o preço anda 24 pontos de uma vez, é porque tem coisa mudando. Como assim tem coisa mudando, Felipe? Vamos ver aqui, ó. Fechou. Repara que dessa vez aqui, ele veio na mínima e ele subiu de uma vez 26 pontos. Deu uma brecadinha aqui e continuou. Ele deu aquela... Pagou o pedágio só para falar que parou nos 26 pontos e continuou. Isso aqui é fora da normalidade. Se isso é fora da normalidade, está acontecendo alguma coisa. O que estava acontecendo nesse momento? Indicador econômico. Indicador econômico deixa o mercado mais espaçado. Quem vai comprar distribui melhor as ordens, não vai consolidar tudo num ponto só. Logo, a frequência, a distância entre os pontos mudam. Quer uma prova disso? Que tem coisa mudando? Olha só, pouco tempo depois, se você olhar o Hertz aqui nos 5 minutos, olha o que aconteceu com o Hertz aqui, ó. No Dolfoot. Deixa ele carregar aqui. Ó, depois daquela puxada rápida para cima, o Hertz, que estava no 5R, se rearranjou para o 6R. Ó. Subiu um degrau aqui. Estava no 5, foi para o 6. O que é isso? É a volatilidade do mercado mudando. Agora, provavelmente, com esse indicador econômico, a gente não vai ver mais o preço trabalhando naquela frequência de 12 em 12 pontos. A gente vai ver o preço trabalhando, vamos ver aqui mais ou menos quanto? Hertz, 6R, mudou.
de 15 em 15 pontos. Daí, a partir desse momento que o Hertz mudou, o que vai acontecer? Seus alvos podem ser maiores, porque agora ele está mais espaçado. De um nível para outro, ele vai esticar mais. Isso aqui é como se fosse um pulmão, assim, ó. Estica e contrai, estica e contrai. E a gente tem que estar adaptado a esse movimento. Adaptado a esse movimento. Aí, ó, se a gente pegar esse momento aqui e trazer um 6R, deixa eu dar aquela carregada. A distância de um ponto importante até uma nova definição de um outro ponto vai ficar mais ou menos de 15 em 15. Por quê? Isso está mudando. Isso está sendo alterado. E você só tem que pegar esse readequar, né? Você tem que estar sempre preparado para se readequar a essa nova volatilidade que o Hertz está te falando. Então, se você colocou agora um 6R, como é que vai funcionar a contagem de Henkel? 6R menos 1 vezes o quanto que ele anda, vai dar 2,5 em 2,5. Então, dentro de um R aqui, ele tem 2,5 pontos. Para ele abrir um terceiro, ele tem que fazer 2,5 e um tique. Aí ele vai abrir o próximo. Então, se a gente pegar a partir desse momento e trazer uma divisão aqui do ativo, né? Se a gente pegar do 70, daí no 55, aqui, depois lá para o 30, a gente vai ver o ativo mais nessa frequência aqui, ó. Mas dessa maneira aqui, ó, andando de 15 em 15 em pontos importantes, porque a frequência dele foi alterada. Então, ele está um pouco mais esticado do que o normal. E aí, a partir desse momento, você consegue esticar um pouco mais sua operação e também ter um pouco mais de cuidado com os seus stops. Por quê? Porque eles vão estar um pouco maiores, né? Porque o Hertz mudou, a oscilação mudou e você consegue se adaptar a isso. Recomendação inicial que eu sempre passo aqui dentro, e eu acho que é o que tem que seguir dentro da trilha. Isso aqui, pessoal, que eu tracei para vocês, é um estudo que eu estou fazendo aqui, ó, essa parte de como marcar os pontos importantes utilizando a The Wall, é uma coisa que a gente está fazendo, é um estudo ainda, mas ficou muito bom para eu conseguir trazer para vocês esse entendimento de quanto em quanto o mercado oscila e mostrar para vocês que dentro dessa oscilação de pontos importantes em pontos importantes, a gente precisa encaixar 5 pontos lá dentro, a gente precisa encaixar 10 pontos lá dentro. Dessa forma, você não vai querer ficar esticando 15, 30, porque para isso acontecer é atípico. Então, assim, dá para você fazer trades maiores do que isso? Com certeza dá. Mas você precisa contar com uma ajudinha do mercado. Então, naquele momento que você está operando, para ele passar daquele tanto ali, vai ter que ter uma notícia repentina, vai ter que ter um motivador econômico. E nesse preço você vai ter que soltar uma parcial e ver se dá para esticar o resto, porque não é toda hora que dá para fazer isso. Então, você tem que fazer uma adaptação no seu operacional que entre dentro da maioria dos casos. E a maioria dos casos é você conseguir encaixar trades desse tamanho aqui na oscilação do mercado, tá? Felipe, como que eu vou usar esses preços importantes? Então, eu vou dar um exemplo muito bonito que aconteceu ontem. Ele estava no 7R. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa oscilação a gente vai utilizar. Ontem, inclusive, ele estava bem volátil, então ele estava fazendo essas frequências aqui, ó, bem fortes. Ontem ele estava bem forte mesmo. E aí dá para você fazer isso aqui, ó.
unir as coisas, entender os pontos e unir junto com as maps. Então, deixa eu voltar as maps aqui. Então vai, escreve aí para mim, só para ver se vocês estão ligeiros. Se você estiver operando no dólar e for um 7R no Hertz, de quanto em quanto o Renko vai andar para frente? Enquanto eu coloco aqui a map. Se você está num 7R, de quanto em quanto o Renko vai andar para frente? Só para ver se vocês estão prestando atenção ou se estão jogando PlayStation enquanto eu explico aqui. Boa. 3 pontos. Então, de 3 em 3 pontos é o tamanho do Renko. E ele vai abrir um próximo quando der 3,5. Então, ele vai fazer 3, esticou o meio, pronto. Aí ele abre um próximo. E se você tiver na operação para fechar um box contrário à sua posição, quanto que tem que oscilar contra o último topo fechado? Então, vamos pegar aqui, ó. Último topinho fechado aqui, ó. A partir desse nível, para fechar um contra, tem que oscilar quanto para trás? Vamos ver se estão ligeiros. Exatamente. 6 pontos mais meio. Então, 6 pontos. Ele vai quase fechar um negativo. Quando ele bater 6,5, ele vai fechar um contra. Então, se você está comprado, e ele vem subindo, você pode colocar o stop aqui, ó, abaixo do penúltimo topo formado aqui, ó. Formou esse topinho, tem o Renko de trás, coloca o stop um pouquinho atrás aqui, porque se ele fechar um negativo, é porque andou 6,5 pontos contra a posição. Aí, vamos unir as coisas agora. Vamos unir as coisas. Olha que bonito isso aqui. Com esse estudo que a gente está fazendo, de encontrar os níveis importantes e mensurar a frequência do ativo com os pontos aqui da The Wall, ó, a gente consegue ter noções dos pontos importantes e da frequência e anotar esses preços. Então, aqui foi a última mínima, aqui foi a última máxima, vem aqui, ó, e traça um nível aqui. Então, ele veio direto, ó, daqui para cá num 7R. Então, isso aqui é uma frequência de mercado. Ele está bem esticado aqui, praticamente dando 40 pontos. Está bem esticado. Ontem foi um dia de bastante estresse externo, né? O dólar está em risk-off, então bastante estresse externo. O mercado respondeu forte a isso. E você consegue ter uma noção de quanto que ele está andando, baseado nessa própria divisão de pontos importantes da The Wall. Então, esse aqui é uma frequenciona dele, é aquela máxima lá, aquela atípica que eu mostrei para vocês, um pouquinho a mais ainda. Então, ela deu uma passada até naquela super mega blaster. Inclusive, o dólar mudou de 7 para 8 e depois de 8 para 9 o Hertz, porque ele está passando aquela frequência atípica lá, de tão esticado que ele estava, e ele foi readaptando durante o dia. Então, o que a gente pode unir a isso? Aí, agora a gente vai dando zoom nas coisas. A gente pode dividir o mercado em frequências, fatiar ele, e, por exemplo, para uma região de extremos,
a gente pode pegar um nível de preço importante que tem a ver com a frequência do Hertz em uma região estratégica de MAPS, uma região vendedora, por exemplo. Então, dentro de uma região vendedora de MAPS, com um nível de preço importante, a gente pode pensar em uma venda aqui. Ou, igual aqui, né? Que aqui foi a primeira formação, mas digamos que a gente já tivesse com essa frequência anotada aqui, seria um preço importante aqui com uma frequência do mercado aqui dentro. E o que você vai fazer? Agora, depois que você está com isso repartido e sabendo que ele está oscilando esse tanto, aí sim você vai pensar no Renko. Por quê? Faz de conta que você vem aqui, ó, e vamos fazer uma análise de entrada nesse preço aqui, ó. Nesse preço aqui. Então, o preço estava subindo, 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 subindo. Aqui, se a gente olhar, estava longe da linha do VX. Ia romper S5? Não. S5 não está rompendo. É só esperar, porque logo, logo, esse ativo vai querer cair, porque já está em região de sobrepreço, já está alinhado com a frequência de mercado, já está naquele espaçamento. Aqui seria a região de sobrepreço e venda de qualquer maneira. E faz de conta que a gente faz uma venda, pensa em vendas a partir daqui. Se esse candle fecha negativo aqui, o que eu sempre falo para vocês? Não vende direto no fechamento do candle. Não vende no fechamento do candle. Fechou, vou vender. Não. Por quê? Quando a gente olha para Renko, o fechamento dele não quer dizer um sinal. Só quer dizer uma oscilação. É diferente de a gente ficar tentando buscar sinal no gráfico temporal. E vocês sabem que um jogador não faz preço. Um jogador não ganha jogo. Então, você não pode entrar pensando só em um Renko que fechou negativo. Aqui a gente está unindo uma região de sobrepreço com um nível importante anotado, baseado na frequência do Hertz, baseado naquele estudo que eu coloquei lá no material para vocês. Aí você vai pensar num Renko fechando. Esse Renko fechando só quer dizer que não rompeu a MAP S5. E aqui mostrando o saldo que não ia romper mesmo. Não vem e vende na base dele. Por quê? Se você vender na base dele, você tem de oscilação quanto para trás? 6,5 pontos para trás. Então, se você sabe que é normal ele oscilar 6,5 pontos para trás e ainda assim não ficar positivo, você não precisa vender na base aqui. Tenta vender um pouquinho mais para cima. Por quê? Porque se ele ficar positivo aqui na metade, mais ou menos, de onde você vender, um candle que ele volta a ficar positivo, vai dar ali mais ou menos uns 3 pontinhos. E aí você volta aqui para a frequência e olha um trade num 7R. Então, se você está olhando aqui um 7R, você vai ter que buscar de alvo entre 6 a 12 pontos. Numa região estratégica dessa, de sobrepreço, com todo esse contexto que eu estou passando para vocês, que é o que a gente busca com as ferramentas, não é clicar em qualquer lugar, é só buscar os trades mais seguros existentes. É tranquilo vocês buscarem 6 ou 12 pontos aqui dentro. É tranquilo. Então, se a gente pegar aqui, ó, dessa máxima boa, né? Seis pontos dá aqui, 12 pontos seria voltando na The Wall. Certo? Então, para pegar ali uma fatia maior, teria que ele realmente pegar para inverter. Numa situação dessa, com um preço desse, uma região dessa, 3 pontinhos que ele vai para cima e você sabe que não segurou aqui, ele pode voltar, ou dependendo como é Probe Line, já está pontilhada te falando que aqui é a melhor região de venda,
isso aqui fica curtinho. Então é melhor você não entrar e ficar na pedra, tipo assim, putz, não consegui pegar, fiquei na pedra. Acontece. Do que tentar, no desespero, pegar no fechamento do box. Porque é mais inteligente você esperar essa oscilação. Ele pode oscilar tudo isso para trás, é normal. Então, acostumem com esse balancinho aqui e não peguem no fechamento aqui. Deixa ele voltar um pouquinho. Se não deu para entrar, paciência. Mas vocês vão estar num gerenciamento de risco melhor. E aí, aqui nessa situação, por exemplo, que você tem aqui ó, uma baixa oscilação, nesse caso de baixa oscilação, deu para pegar o quê só? Só uma frequência. Só 6 pontos. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Nesse PC que eu estou aqui, ontem, eu consegui fazer um tradezinho. Não sei se o Profit vai me ajudar e vai mostrar. Exibir trades. O Profit. Aqui, mostrou. Olha esse trade aqui. Na asa da mosquita albina do Himalaia. Com 0 de balanço para trás. Em região de sobrepreço top. Eu peguei aqui 5 pontos. Não andou nada para trás da minha posição, nada. Por que eu peguei esse trade aqui? Porque quando eu fiz esse trade aqui, eu estava olhando o 5R. Então, pelo 5R, eu ia buscar 4 pontos. Nesse caso aqui, eu peguei 4,5 pontos, um pouquinho mais. E dentro do 5R, eu tinha aqui um nível definido de frequência anotada, que era uma proporção daquela que eu passei para vocês, baseado nos níveis de DeWall. Somado a uma região de sobrepreço, eu fui lá e fiz essa venda aqui. A outra, infelizmente, eu não estava tarde, senão eu teria pego também. E como estava mais alto, talvez eu teria tentado segurar mais. Essa venda aqui foi 0 balanço. Time preciso no grau aqui, ó. Sniper, pá. Para isso acontecer, eu respeitei a frequência, eu respeitei a área e eu respeitei a saída. Já pensou se eu tivesse com mentalidade aqui de nossa, já subiu muito, não vou respeitar uma frequência. Inicialmente eu até pensei, nossa, isso aqui já subiu bastante. Só que para você conseguir se adaptar a toda e qualquer volatilidade, otimizar o máximo de trade possível, você tem que respeitar a maior chance que o mercado te dá. Então, nesse caso aqui, ó, eu estava olhando um 5R nessa hora e eu fiz um trade que ficasse entre isso aqui. Eu peguei 5 pontos naquele caso ali. Para ficar dentro disso. Porque se eu vacilo e não solto, eu perdi uma baita oportunidade de um trade que me deu 0 calor e não pus no bolso. Entendeu? Poderia ser a máxima do dia? Poderia, mas eu tenho que trabalhar com o que eu tenho no momento. E o que eu tenho no momento é um preço importante, a frequência do dia, uma região de sobrepreço, pimba. Entendeu? Então, até eu entro e respeito isso aqui. Porque se você não respeitar, você vai ficar deixando dinheiro na mesa. Vai ter os momentos que ele vai andar 12 pontos, 24 a favor da sua entrada? Vai, só que para você fazer isso, você tem que começar a trabalhar com parcial. E aí, para aquele momento ali, alta volatilidade, eu soltei tudo para me garantir. Eu fiz outros trades ontem, esse foi um desses que deu para mostrar nesse PC aqui. Entenderam o balanço, entenderam o racional disso? Então, tem que respeitar isso aqui. E você tem que se encaixar aqui dentro a cada ponto, a cada nível e somar isso dentro do cenário. Agora, uma pergunta interessante. Felipe, se eu estou fazendo scalp, muda
entrar na base, entrando na tendência. O que é um scalp para você, o Rogério? Assim, ó, no meu ponto de vista, menos que o tamanho do renco não compensa. Tipo assim, eu acho que tem que entrar num trade para pegar no mínimo 4 pontos, que é o dobro do tamanho do range. Entendeu? Dá para pagar corretagem, dá para tudo isso. Mas a gente tem tecnologia para pegar de 4 a 8 pontos tranquilamente por trade. Então não tem por que pegar menos. É isso que eu penso, entendeu? A não ser que você talvez solte uma parcial com 2. Aí eu acho interessante nesse ponto, entendeu? Ah, Felipe, posso soltar uma parcial com o tamanho do renco? Em vez de pegar um alvo de 8, eu posso tentar soltar uma parcial com 2 para ver se eu estico o resto com 8? Pode. Já vou te adiantar. Na média, vai dar na mesma do que você ter soltado tudo com 4. Mas se você quer tentar expandir para esse operacional, dá. Você pode tentar soltar 2, metade aqui, e ver se você consegue esticar aqui. E aí talvez mudar para esse passo. Mas é um outro passo. Isso é uma outra coisa. Primeiro, eu quero ver vocês, todo mundo assim, ó. Deixa eu abrir o Discord aqui. Vamos pegar esse momento para tirar as dúvidas que ficaram, porque eu pretendo colocar isso aqui no próprio material, tá? Achei que eu queria ver. Ó, ó, olha que bonitinho isso aqui. Começando o mês de março e 100 pontos no dólar. Então, assim, já fez seus 100 pontos no dólar respeitando esse gerenciamento de risco? Já conseguiu? Repara, ó, 4 pontos, 4 pontos, 4 pontos, 4 pontos, 4 pontos, 4 pontos, alguns 2,5, alguns 2, 4 pontos, alguns 7,5. Então, você vê que está alinhado com a frequência. Já está com 98% de acerto dentro de um mês, igual o Luiz Rico. Já passou em mesa proprietária? Ó, toda essa galera aqui, ó, 4, 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 100, aqui dobrou. Repara que está seguindo um padrão de entrada e saída, ó. Não tem muita discrepância entre entradas e saídas. Por quê? Fazendo isso, você está alinhado dentro da frequência de mercado. Ó, já passou numa mesa proprietária? Então, depois que você fizer 100 pontos no dólar ou 2.500 pontos no índice, aí sim compensa inventar moda e esticar a operação. Assim, esticar não. Testar coisa diferente que não seja aquilo que eu já estou passando pronto para vocês. Entendeu? Já está nessa pegada assim, ó, de 9 operação acertar todas? Isso aqui está acontecendo, ó, pontos do mês, 150 pontos no mês, dentro de um mês, tem que seguir, ó, igual o outro que mandou hoje no índice, foi legal. Quem foi que mandou hoje no índice? Foi o Pedro. Ué, cadê que o Pedro mandou hoje? Mandou de manhãzinha.
E foi no mercado americano? Acho que foi no mercado americano. Mas o Pedro fechou hoje um mês inteiro positivo, bonitinho. Isso é disciplina operacional, pessoal. Será que foi no mercado americano? Ah, não vou achar onde é que ele colocou. Enfim, isso é disciplina. É seguir a frequência à risca, respeitar bonitinho o que é passado e aí chegar nisso. Então, assim, cuidado com esse lance de fazer scalping e aí mudar a frequência do nada, e aí quando mudar a frequência não está preparado. Tipo assim, você está pensando em trade de 2 pontos, aí deu uma notícia que o preço anda 24 pontos de uma vez, igual eu mostrei no dólar hoje de manhã, e aí nessa de ele andar 24 pontos de uma vez, você está com a cabeça de fazer trade de 2 pontos ainda, sendo que ele já mudou faz tempo, entendeu? Ah, infelizmente eu não vou achar o do Pedro aqui, mas é o que eu queria mostrar para vocês. Então, primeiro, segue a trilha em fazer 100 pontos no dólar ou 2.500 pontos no índice. Primeiro, seguindo isso, encaixando trades de 4 a 8 pontos dentro da oscilação normal que ele tem, otimizando esse espaçamento. Primeiro passo. Depois inventa scalp, depois inventa esticar a operação, entendeu? Porque o exercício, ele é principalmente para reconstrução de confiança. E como reconstruir confiança? Acertando. Acertando. Então, igual eu mostrei agora há pouco do Luiz, com 98% de taxa de acerto num mês, é seguindo a risca. Eu fiz até uma entrevista com o Luiz recentemente, um podcast aqui com ele no YouTube, e ele fala que ele só passou a ficar positivo quando ele pegou para seguir exatamente isso que eu estou passando. O que eu estou passando aqui é uma atualização do conteúdo do exercício e trazendo mais noções para vocês de frequência de mercado baseado nisso que a gente está estudando com a The Wall e mostrando o quanto que é importante você encaixar o seu trade de 4 a 8 pontos dentro daquilo que você está vendo. Isso para um 5R. Se eu estivesse olhando aqui um 7, eu teria que encaixar de 6 a 12. Então, para cada análise que ele vai te dando, você consegue ter uma análise que você cabe ali dentro um trade. Qual é o mais garantido de todos? O menor. Quanto menor o alvo, mais fácil de pegar. Qual que você tem que ter mais aprimoramento? O médio e o longo. Tá? Então, o primeiro passo é estar acertando, fazendo 100 pontos de dólar com esse aqui e expandindo aos pouquinhos para esse. Depois, esticando ao máximo, pegando trade igual a da Júri, 50 pontos e tudo mais. Felipe, para o mercado americano, como é que funciona? Mesma coisa. Eu não coloquei no exercício aqui, vou colocar então para aproveitar. Mercado americano, a gente está mais ou menos com um hertz de 20R. Só que o Nasdaq, vou dar um exemplo do Nasdaq aqui, tá? Ele anda de 0 em 25 em 0 em 25. Então, você vai pegar aqui, ó. E o tamanho do renco no Nasdaq vai ser um renco de 4,75. Porque vai ser o R menos 1 vezes a oscilação dele. Alvo curtinho lá vai ser 2 rencos praticamente. Um alvo médio vai ser 19. Se você reparar de quanto em quanto ele anda, ele vai estar andando de mais ou menos ali de 28 a 30 pontos por níveis de preço importante. O que você precisa fazer é se adaptar para encaixar essa fatia ali dentro, certo? E você pode fazer isso com qualquer ativo. Vai, batata futuro. Batata futuro vai ser 15R, que ande de meio em meio ponto. Os pontos vão estar definidos de mais ou menos em 40 e 42 pontos. A gente vai buscar um alvo curto, um alvo médio. Cachimbo de madeira da Turquia, R, 25. Anda de quanto em quanto? Que seja de 25.
a gente vai fazer? O tamanho do renco é 6, vamos tentar buscar esse trade aqui. Independente o ativo que você colocar, ele existe uma frequência. Essa frequência é como se fosse o batimento cardíaco do ativo. Normalmente ele vai ficar trabalhando nesse alvo longo. O que a gente precisa fazer é encaixar o nosso trade aqui dentro, tá? Inicialmente, para quem está começando, vai no curtinho para reconstrução de confiança e aumentar a taxa de acerto. Depois, vem aqui e começa a expandir. E o stop, ele nunca pode ser maior do que esse carinha aqui, o alvo médio. Então, por exemplo, se você está olhando um dólar 7R, seu stop nunca pode ser mais que 6 pontos. Por quê? Porque pensa, 6 pontos é o renko indo para trás da sua posição. Então, se você não comprar exatamente na base, que não precisa comprar na base dele, você pode esperar uma oscilaçãozinha ali e entrar, 6 pontos contra a sua operação, você já viu que um renko fechou, o mercado já está mudando de direção, já está tendo uma mudança ali daquela trajetória, e aí 6 já é demais, é um renko contrário à sua posição. Então, 6,5 seria um limite, não precisa de mais do que isso. Ah, desculpa aqui, gente. Coloquei o 0,25. No caso aqui é 12, tá? Então, é bem mais do que isso. Seria 6,5 mais 2 box para trás. Seria 3 rencos praticamente contra a sua posição. Com certeza está muito errado. Não precisa aceitar um stop mais do que isso, porque já ultrapassou a frequência. Compensa se deixar o preço ir embora e depois ir lá e fazer outro trade. Certo? Beleza. Acho que eu consegui passar todas as dúvidas, responder todas as dúvidas aqui que vocês estão mandando para mim. Deixa eu ver. Exatamente, muito bom respeitar essa ferramenta, dá para ganhar confiança a partir daí. Exatamente, isso aí, Carlos. Buscar 20 pontos no índice, se ele estiver dando 15R, é pouco. 20 pontos é pouco. O alvo mínimo seria 140, não sei quanto que está lá. Se ele tiver num 7R, por exemplo, 60 no mínimo. 20 pontinhos no índice é pouco, dá para pegar mais. É só esperar melhores oportunidades, deixar ele esticar um pouco mais, chegar em pontos importantes que vão estar delimitados mais ou menos de 150, 150 pontos, de 360, 360 pontos, e encaixar um trade de 60 ou 120. Entendeu? 20 pontos no índice vai ser pouco. Dá para otimizar mais isso. Tirando aí sua dúvida. Combinado? Galera, deu uma esticada a mais aqui do que eu gostaria, então a gente passou um pouco do tempo. Seria uma aula de 1 hora, a gente está indo para quase 1h30, mas tenho certeza que tirou algumas dúvidas aí de vocês, principalmente na parte de contagem do renko, e também para vocês pegarem ali mais o jeito de entender essa oscilação natural do mercado e como se adaptar a ela. Hoje, né, atualmente, a gente está fazendo essas marcações de pontos importantes aqui manualmente. No entanto, a gente está tentando viabilizar de fazer essas marcações baseadas na própria frequência do dia, baseado no próprio funcionamento do dia, né, de forma para pilotar sozinho, para a gente não ter que ficar marcando ali tudo e tal, né? Então, a gente está tentando viabilizar isso. De qualquer maneira, eu peço que vocês assistam esse vídeo aqui. Quem não está participando da sala no dia a dia, assiste lá para vocês terem mais essa noção e ver ali o que a gente está estudando no ao vivo. Combinado? E aí vocês vão entendendo que não é só pontos importantes, mas sim pontos que estão alinhados com a frequência, e baseado nisso, a gente vai conseguir pegar
fatias seguras dessas frequências. Beleza? Fechou então, pessoal. Um grande abraço a todos. Amanhã a gente se vê na sala. Para quem, se a gente não for se ver amanhã, um bom fim de semana a todos. Estudem e futuramente eu vou fazer um resumo desse vídeo aqui e colocar lá embaixo no exercício para vocês fixarem mais esse lance da frequência e essa adaptação para continuarem conseguindo cada vez mais atingir 100 pontos no dólar ou 2.500 pontos no índice, ou até ali a frequência para o mercado americano que eu vou criar ali para vocês também. Combinado? Um grande abraço, até a próxima, provavelmente até quinta que vem. Fui!